coreógrafo que se apresentou despido no Museu de Arte Moderna de São Paulo durante a abertura da 35ª Mostra Panorama da Arte Brasileira continua provocando polêmica. Na Câmara do Recife, foi aprovado um voto de repúdio à performance do artista. Na tribuna, a vereadora Aimee Carvalho justificou o voto de repúdio e também questionou o uso de recursos públicos para a performance, que, segundo ela, teve conotação pornográfica. O MAN foi financiado com o dinheiro dos pagadores de impostos por meio da Lei Rouanet. O principal incentivador do museu no ano de 2017 é o Banco Itaú. Além de financiador, uma das suas herdeiras do banco, Maria de Lourdes Egídio Vilela, é presidente do MAN. De acordo com os dados do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, o MAN captou, em 2017, quase 6,5 milhões de reais. Deste montante, mais de 60% foram destinados pelo Banco Itaú através de diversas empresas ligadas à instituição. A apresentação, feita com uma criança tocando um coreógrafo nu, não pode ser considerada arte, mas um escárnio inaceitável e lamentável. Já o vereador Fred Ferreira disse que a exposição do Museu de Arte Moderna de São Paulo foi absurda e revoltante. Aonde vamos chegar, gente? O que aconteceu lá no Museu de Arte Moderna é um absurdo. Criança estimulada a tocar a homem nu. Imagine, vereador Renato Antunes, que tem um filho de 6 anos, outro de 1 aninho. Imagine chegar agora nos cantos públicos e as pessoas estão estimulando a tocar em pessoas sem roupa. Que absurdo a gente vai chegar. Só em pensar nisso me revolta. Eu fico enojado com a situação dessa. E a gente aqui não pode deixar em branco uma situação que aconteceu. Contrário ao voto de repúdio, o vereador Ivan Moraes ressaltou que a nudez não pode ser considerada pornografia. A nudez existe na arte, não é de hoje. Há obras de 500 anos, há obras de milênios, em que são mostradas partes do corpo, tanto masculino quanto feminino. Eu fico até pensando um pouco, se ao invés de um homem nu, tivesse uma mulher nua, como a gente vê o tempo todo, será que a gente está se preocupando do mesmo jeito? Será que essa preocupação de respeito à criança e ao adolescente, ela é uma preocupação genuína? Me incomoda pensar que às vezes talvez não possa ser. A gente está aí vivendo um período de guerra contra as drogas que diuturnamente a gente vê fotos de crianças na Rocinha sendo expostas a imagens de policiais fardados com roupa de caveira, portando fuzis. E essas imagens parecem que não causam o repúdio da Câmara Municipal do Recife. A gente vive numa cidade que tem quase 2.000 crianças que não foram matriculadas na escola porque não tem vaga. E esse repúdio parece que não chega à Câmara Municipal do Recife. Então, eu aqui justifico o meu voto contrário a esse voto de repúdio, que por mais que respeite a opinião individual de cada vereador e de cada vereadora, continuo insistindo que essa casa, enquanto ente público, não pode mais dar essa mensagem de que tem o interesse de censurar, ou de reprimir, ou de repudiar expressões artísticas, por mais que muitos e muitas de nós não gostemos daquilo que vem sendo exibido. Naturalmente, é uma questão que diz respeito ao direito da criança e do adolescente, mas para esses casos existe a classificação indicativa e existe o informe do próprio museu, que na exposição afirmou que havia nudez masculina, assim alertando pais e mães para que tenham a responsabilidade sobre suas crianças. Um crime e uma afronta aos bons costumes. Foi assim que o vereador Renato Antunes definiu a performance. O que foi cometido naquele museu foi um crime, uma afronta aos princípios, aos bons costumes, ao que está previsto na nossa Constituição. A partir do momento que o museu, financiado com recurso público, porque a mostra foi financiada com recurso público, tudo bem que existia placas indicativas indicando que era permitido apenas com 18 anos de idade. Mas eu me pergunto, senhores, hoje a gente vai para um show, numa casa de eventos, seja lá o que for, quando existe uma proibição acerca da faixa etária, de fato essa proibição ela é posta em jogo. E o museu não teve essa preocupação, permitiu que entrasse criança. O erro foi do museu
E o erro foi da mãe da criança, que submeteu a sua filha àquela vergonha, àquela humilhação. Chamar aquilo de arte, senhores, é dizer que pedofilia é arte. É dizer que sexo, da forma como foi proposta ali, erotismo, isso é arte. Então eu posso sim, com toda a consciência, repudiar esse ato. Michele Collins também repercutiu o episódio e disse que vai apresentar um requerimento direcionado ao ministro da Justiça. Nesse requerimento, nós vamos solicitar ao ministro da Justiça que ele possa incluir na portaria que determina a classificação etária, da faixa etária desse tipo de amostra, porque já existe classificação para cinema, para teatro, mas não existe classificação para museus. Então, nós estamos dando entrada a esta casa e eu quero convidar outros vereadores que queiram assinar também esse documento, pedindo ao ministro da Justiça que possa rever essa portaria e incluir também os museus, porque isso que aconteceu no museu não é permitido acontecer nem em teatro e outros locais. André Regis disse que era defensor da liberdade de expressão, mas criticou a interação do artista com a criança. Sou um defensor da liberdade de expressão de forma intransigente, mas sou também um defensor intransigente do direito de uma criança, de crescer com a sua inocência, de crescer protegida. E se o pai não protege, se a mãe não protege, é dever da sociedade proteger. E existe uma legislação penal, inclusive para ser acionada no caso da sua violação. Então, este episódio precisa ser devidamente apurado para que não venha a ocorrer. O voto de repúdio foi aprovado por 15 parlamentares. 2 votaram contrários e 3 se abstiveram da votação.